Ai, deputado. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todas e todos que nos assistem. Eu estou bem, na luta. Por aí, tudo certinho? Tudo certo também, deputado. Eu estava aqui conversando com a Ariadne, que é da Flotilha pela Liberdade, né? A gente falando sobre a fome em Gaza, mas a gente tem uma notícia também importante para a gente dar, que é o Brasil, né? Fora do mapa da fome. Essa notícia hoje, eu acho que ela contrapõe também toda uma propaganda negativa, né, que a imprensa tradicional fazia, que o mercado financeiro também, de alguma forma, né? E aí, quando saiu essa notícia, eu olhava e falei assim, veja com o deputado, para ver se ele comenta com a gente também sobre, né, essa notícia que é fundamental para a gente pautar um Brasil que dá certo, né, deputado? Uma notícia muito positiva, né? Que nos alegra. Tem nada mais cruel do que alguém passar fome, não conseguir fazer todas as refeições, não conseguir comer aquilo que é importante, né, para a sua vida, para a sua saúde. Na verdade, é uma notícia que se soma a várias outras positivas que vem se acumulando de 2023 para cá, do ponto de vista social, econômico-social. Né? Houve, em todos os anos, uma mudança significativa, né, na vida dos mais pobres no nosso país. E isso é bem diferente do que a gente viu ali de 2016 até 2022 acontecer. Aquele período foi um período marcado por uma volta, né, no aumento da pobreza, da miséria, da fome no nosso país, estimulado, inclusive, pela reforma trabalhista, que traz prejuízo até hoje, que foi feito no período do Temer, e pela reforma da Previdência, que foi feita na época já do Bolsonaro e do Paulo Guedes. São fatos, né, períodos, né, que ficaram marcados por um estrangulamento na renda das pessoas. Como eu disse, a reforma trabalhista traz prejuízo até hoje. As pessoas estão trabalhando cada vez mais e no fim do mês a conta não fecha. Então, quando a gente vê um acúmulo de notícias positivas como essa que você acabou de dar, né, em 3 anos, né, ainda não completados, né, do governo do presidente Lula, 2 anos e meio, né, para ser mais exato, é um sinal de que o Brasil voltou a mudar para melhor, né, o Brasil voltou a ter um governo que olha, né, pela população do país e que tem políticas públicas, tem programas, tem ações permanentes, porque também esses resultados eles não são fruto do acaso, né? Há um conjunto de ações em vários ministérios focando nisso, né? Erradicar a fome, acabar com a miséria, acabar com a pobreza, sempre foi uma marca dos nossos governos. Pois é, deputado, agora o que escancara também é o seguinte, né? A vontade política, né? Se você tem vontade política, isso acontece e entra em pauta, e é o que a gente tem como reconhecimento, que é o Brasil fora do mapa da fome, pela FAO, né? Então, esse dado foi dado pela FAO, e nesse sentido é um alento, porque tem uma população, como você mesmo disse, 2,5% da população saindo de uma estrutura de pobreza extrema é fundamental. E porque também tem uma política, né, deputado? A gente ficou sem nenhuma política com relação primeiro, essas questões sociais, mas também, né, a questão alimentar como um todo. Lembra, né, o fechamento, né, dos órgãos que tinham e eram responsáveis, né, pela regulação do alimento no país. Então é isso, a gente tem uma notícia muito importante hoje, que é o Brasil fora do mapa da fome, mas estamos, deputado, há alguns dias, né, 4 dias, para a gente entender o que o governo Trump efetivamente quer. Se é manter, ligado ao clã Bolsonaro, mantendo o Brasil de uma maneira extremamente responsável, né, sequestrado por conta desse tarifaço, porque não há um caminho para negociação. A negociação é política, e nesse sentido trava o governo. E o que é pior, agora ainda tem um sentimento de terra arrasada, porque eles querem as nossas terras raras, quer dizer, é só o começo, né? A gente quer o começo esse, mas tem muita coisa por aí. Eu passo para você, deputado, porque é um momento em que o clã Bolsonaro disse que veio, algo que a gente falava há tanto tempo, né? Quanto tempo a militância, de alguma forma, a própria esquerda afirmava as intenções do clã Bolsonaro, e está aí. Seja bem-vindo, passo para você. O Bolsonaro, os seus filhos, a sua família, aqueles que ainda o seguem, perderam, né, o seu maior manto, a sua maior bandeira,
que era uma mentira, todos nós sabíamos, mas muita gente no país acreditava, que é a bandeira, o manto dos patriotas. Eles provaram agora, de forma escancarada, de forma bizarra, que não tem compromisso nenhum com o Brasil. Né? O compromisso deles é com eles mesmos. Eles querem salvar o Bolsonaro da cadeia. Eles querem salvar o Bolsonaro de um julgamento. Não querem que o Bolsonaro seja nem julgado. Né? Querem interferir, paralisar o funcionamento do Poder Judiciário brasileiro, do Congresso, do governo federal. Isso não é um ataque ao presidente Lula, não é um ataque apenas a nós, né? É um ataque ao Brasil. E é um ataque à agricultura brasileira, à indústria brasileira, é um ataque aos empregos no Brasil. Então, uma parte significativa da população que não percebia já começou a perceber isso. Eles não são patriotas coisa nenhuma, né? E eles são cruéis, porque eles são, para atender os seus problemas pessoais, individuais, eles são capazes de arruinar a vida de muita gente, inclusive de gente que votou neles, como é o caso do agronegócio, de uma parte da indústria, né, e de trabalhadores, trabalhadoras, pequenos empresários, cidadãos, né, que podem acabar sendo prejudicados por essas medidas. Eu sou do Paraná. O Paraná produz muito café, produz muita laranja, vende para os Estados Unidos, produz muita carne, né? É um estado que está preocupado, é claro. As nossas cooperativas, eu tenho dialogado com elas, né? A agricultura do estado, a indústria, né? Todo mundo muito preocupado. Nós estamos trabalhando, e o presidente Lula tomou iniciativas acertadas, inclusive delegando algumas coisas ao presidente Alckmin, estimulando, né, que os empresários brasileiros também discutam com os empresários dos Estados Unidos, que o Congresso brasileiro também discuta com o Congresso americano, né? Nós estamos apelando, defendendo, lutando para que uma medida tão insana como essa, né, do Trump, de fato não aconteça, né? Até porque ela é muito prejudicial aos Estados Unidos. Estados Unidos, exato, não é, deputado? Deputado, e nesse sentido, como é que... Porque você vê, a imprensa tradicional, hoje, né, eu estava ouvindo, e fiquei assim, é muita irresponsabilidade dizer, por exemplo, que o Lula, né, no caso o presidente Lula, não está atuando, quem está atuando é o Alckmin, porque ele abriu mão disso para ir para o palanque. Olha o perigo. Nós estamos há 4 dias, então tarifaço absurdo, e eles tentando criar ali algum modo para, né, atingir o governo, porque nesse momento não tem como você atingir o governo. Mas, e acho que esse momento seria muito importante a gente trazer os crimes de Eduardo Bolsonaro enquanto deputado federal. Deputado, primeiro que acho que na história do Brasil não existe uma história parecida como um deputado agindo de maneira, né, criminosa, licenciado fora do país e agindo contra o país, inclusive com ligação ao Paulo Figueiredo, que tem relação com Steve Bannon e está diretamente ligado à Casa Branca. Eu queria... Quais são os crimes de Eduardo Bolsonaro? Porque parece que assim, é tanto crime que a gente não consegue nem entender, não só na lógica da Câmara, mas ele já entra ali como traidor da pátria, não é? Primeiro, relembrar, né, que nós tomamos na Câmara já desde o início, né, quando ele anunciou que iria, né, para os Estados Unidos, há 4 meses atrás, né, nós tomamos uma série de iniciativas, de denúncias, de requerimentos, né, nós queremos a cassação do Eduardo Bolsonaro e não só dele. Merece a cassação todo deputado, deputada, senador, senadora que se aliar aos Estados Unidos num ataque à economia brasileira, à independência brasileira, à soberania do Brasil. O que eles estão fazendo é crime, mas não é crime com força de expressão nossa, né? É crime porque está tipificado no Código Penal brasileiro, lesa pátria, conspiração internacional contra os interesses, contra a soberania do país. Quem der um Google aí rapidinho, eu não sou jurista, não sou advogado, mas eu fiz isso, né? E perguntar ali, né, quais são os crimes, né, para quem se associa a um outro país, né, para atacar o Brasil, para impor sanções econômicas, políticas ao Brasil, aparece lá todos os crimes no Código Penal. E tem alguns que está previsto pena de 10 a 15 anos. Então não é um crime pequeno, não é um crime qualquer você conspirar contra o seu país, contra o Brasil, né? Isso está tipificado no Código Penal, como está
né, tipificado no Código de Ética, né, da Câmara dos Deputados. Evidentemente que já há provas suficientes, até porque eles são craques, né, em produzir provas contra eles mesmos, né, já há provas suficientes dos crimes que eles cometeram. O Bolsonaro já vai preso pelo que fez, né, antes da eleição, durante, depois, no 8 de janeiro, né, também porque está tipificado no Código Penal e porque tem prova. Né? Ninguém pode planejar e dar início ao processo para assassinar alguém. O Bolsonaro fez isso em relação ao Lula, ao Alckmin e ao Alexandre de Moraes. Né? Ninguém pode tentar dar um golpe de Estado para retomar a ditadura militar no país. Está lá no Código Penal também tipificado o crime. E como eles reconhecem tudo que fizeram, então eles são réu confessos, não tem nem que discutir, né? Que o julgamento não é justo, que o julgamento é exagerado, né? Além da produção de provas que a Polícia Federal fez, e está fazendo, inclusive, em relação a esses novos crimes, né? Eles vão se auto-incriminando com cada atitude, com cada transmissão, com cada vídeo, com cada iniciativa que eles anunciam e tomam, né? Então, eu estou, assim, muito determinado, junto com o presidente Lula, eu acho que essa é uma luta de todo o Brasil, a gente defender o nosso país e, ao mesmo tempo, buscar a justiça do ponto de vista criminal, penal, né? Ao Bolsonaro, ao Eduardo Bolsonaro, não cabe uma outra ação da justiça que não seja a cadeia. Tornozeleira eletrônica é pouco para o Bolsonaro. Pois é, e criou ali também um problema, enfim, é um problema, mas é um momento interessante, porque né, acho que a contrapartida do deputado é o seguinte, ele deve ter entrado ali em ação com o PL, e falou assim, olha, deputados que foram apoiados pelo Bolsonaro, levantem e vamos ali, não é, tentar salvar o meu mandato. Quer dizer, foi um de tudo. De bandeira levantada com o nome de Trump, que aquilo ali foi vergonhoso dentro do nosso Congresso, não é? Dentro da Câmara, né, deputado? Isso tem peso também. E isso foi horrível. Eu acho que eles sentiram e eles estão desesperados. O final de semana que tentaram ali, né, voltar com os acampamentos, e você vê que foi uma coisa meio que, mais uma vez, teve vários estados e municípios. Eu moro no interior de São Paulo, Itu, eram pouquíssimas pessoas, mas eles estavam em frente ao quartel. Então, você vê que teve, sim, né, uma conexão, mas que não deu certo. Deputado, como é que fica a situação? Como é que você vê a situação hoje de uma ala que era e tinha, né, uma ligação direta com o agronegócio, como muitos deputados do PL, que hoje tem que defender Bolsonaro, gerando, e acho que aí nesse sentido, não sei como é que você vê, mas acho que isso é importante para 2026, um abalo também nessas candidaturas bolsonaristas, né? Porque apoiar nesse momento o Bolsonaro significa colocar em risco a reeleição, né? Apesar de a gente ainda estar em 2025. No Paraná mesmo, né, já há um número grande de deputados que não tiveram, é claro, a coragem de defender o Bolsonaro, de defender essas medidas, né, dos Estados Unidos, do Trump, em relação ao Brasil, como você mesmo disse, prejudiquem muito, né, o agronegócio, a própria agricultura familiar, que produz frutas, né, a indústria brasileira. Então, a gente já percebe um início de um distanciamento, de um descolamento, né, em tudo que diz respeito a esse tema. Alguns silenciando, o que é vergonhoso, né, uma covardia enorme, e alguns outros, né, mais corajosos se posicionando contra, né, o que os Estados Unidos está fazendo, né, questionando a decisão do Trump, alertando o quanto que ela é injusta, né, porque a relação comercial sempre foi vantajosa para os Estados Unidos, né, e as medidas que o Trump está tomando vão gerar uma insatisfação, uma rejeição a ele ainda maior da população americana, porque vai pegar produtos de consumo geral, né? Quem é rico, quem é pobre, consome carne. Quem é rico, quem é pobre, toma café. Quem é rico, quem é pobre, toma suco de laranja. No Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, né? Então, isso vai afetar a popularidade dele. Eu acho que vão ter muitas reações nos Estados Unidos. Nós não vamos fazer essa luta sozinhos, sabe? Eu acho que a própria população americana, o Congresso americano, uma parte dele, né, uma parte da classe empresarial americana, né, vai começar cada vez mais, né, reprimir, reprovar, né, essas atitudes tão insanas do Trump, que chega a um ponto de serem atitudes que muitas vezes prejudicam o próprio Estados Unidos, né, como eu imagino que vai acontecer nesse caso do Brasil, que é muito diferente, né?
A China tem superávit com os Estados Unidos, a Europa tem superávit, né? Alguns países vizinhos ali grandes têm superávit. O Brasil é um dos poucos, né, que tem uma relação que é muito mais benéfica para os Estados Unidos do que para nós. E a gente confia muito nas medidas que o governo vai adotar. Tem aí o Acredita Exportações, tem linhas de crédito sendo pensadas, né, pelo Banco do Brasil, pela Caixa, pelo BNDES, né, que vai dar condições também à agricultura brasileira, à indústria brasileira, a buscar outros mercados que não sejam só o americano. Claro que de início isso traz um prejuízo, mas gradualmente isso pode ser feito. Eu até escrevi um artigo, eu vou mandar a vocês, a gente deve publicar amanhã, né, falando um pouco, né, do setor do café, que é muito forte no Brasil, muito forte no Paraná, forte em Minas, em outros estados, né? O café é vendido por um valor muito pequeno, né? Se eu não me engano, é $3, né? $2, né? E depois ele é revendido na Europa, nos Estados Unidos, depois de ser, claro, industrializado, transformado em cápsulas, né, para aquelas máquinas de café, né? É vendido por um valor que é mais de 10 vezes, 15 vezes o valor que o Brasil vende. Então, é uma oportunidade também para a indústria brasileira, para as nossas cooperativas, né, para o agronegócio, né, tentar, né, estabelecer aqui novas unidades de produção, né, para poder diversificar a venda do café, de outros produtos, né, para todo mundo. Então, sempre tem aí margens de oportunidade, de negociação, de manobra. E como você mesmo disse, o presidente Lula está à frente de tudo isso. Agora, ele não pode agir sozinho, ele tem que delegar algumas coisas, ele tem que ver qual é a melhor estratégia. Não é momento de aparecer, não é momento de, né, fazer piruleta, é momento de resolver o problema, é momento de proteger o Brasil, achar medidas aqui, e o governo já fez isso outra vez, não vai ser a primeira vez que o governo vai achar medidas compensatórias, né, para, muitas vezes, a partir do crédito que seja, né, direcionar uma solução, né, para a indústria, para a agricultura, poder superar, né, uma fase difícil. E não vai ser também a primeira fase difícil que a nossa agricultura, a nossa indústria vai enfrentar. Eu tenho, né, uma crença muito grande da capacidade do Brasil, dos nossos empresários, dos nossos agricultores e do governo, articulado inclusive com os governos estaduais, com órgãos como o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa, outras instituições de crédito, de achar soluções aí para a gente, talvez, em alguns casos, fazer do limão uma limonada. Eu não tenho dúvida que isso é possível. Vou escrever um artigo, vou mandar para vocês aí sobre o café. E eu acredito que isso possa vir a acontecer mesmo. Deputado, inclusive a China, hoje, a gente tem uma matéria aqui no 247 que fala em promover o comércio com o Brasil diante o tarifaço dos Estados Unidos. Ou seja, eles estão falando em aumentar ainda essa perspectiva do comércio entre Brasil e China, como uma forma também de lidar com essas questões, até porque tem o BRICS nessa história. Eu queria colocar um pouco sobre isso, né? Porque o Estadão, há uma semana, veio com uma matéria, na verdade, foi um editorial, em que ele falava que o Brasil deveria romper com o BRICS, como se isso fosse possível, né? Como se os empresários também quisessem isso, e que não querem, na verdade, não tem a menor condição. Né? Isso pode, de alguma maneira, acelerar essas relações entre Brasil e China, porque isso também é uma possibilidade, né, que possa vir a acontecer, né? Todos sabem, mas é bom a gente sempre repetir, né? A China é disparado, né, o maior parceiro comercial do Brasil, quem mais compra é do Brasil, né? O Mercosul é, né, um dos grandes compradores dos produtos industrializados brasileiros, né, que geram muita mão de obra, emprego aqui, né? O Mercosul está muito perto, né, de concluir, né, esse acordo aí com a União Europeia. É uma pena, né, que a União Europeia tenha sucumbido ali nas negociações, né, e aceitado uma tarifa absurda, né, imposta pelos Estados Unidos, pelo menos foi o anúncio que foi feito. Vamos ver como é que isso vai repercutir também em cada Estado membro, como é que isso vai ser discutido, né, em cada congresso de cada país da União Europeia. Mas aquilo que eu disse, sabe, a gente vai achar meios, o Brasil vai achar meios, o governo, a classe empresarial, a agricultura, né, de buscar outros mercados e de trabalhar dentro dos Estados Unidos, né, soluções também que possam evitar, né, uma atitude tão equivocada e uma atitude tão insana. E do ponto de vista da política, o que vai ficar é a verdade dos fatos. Nós estamos defendendo o Brasil, como a gente sempre fez, né? Nós não estamos fazendo disputa partidária, política, ideológica nesse momento, né? O Trump foi bem claro por que está fazendo essa medida insana, né? Ele quer salvar a pele do Bolsonaro,
um problema de ordem maior por relações do Brasil com outros países. O Brasil se dá bem com todo mundo. E há muito tempo o presidente Lula construiu isso, os nossos governos preservaram isso. E é um pouco da própria tradição da diplomacia brasileira, né? Não começou com a gente. O Brasil é um país pacífico há séculos. O Brasil é um país que tem relações políticas, comerciais com todo mundo, né? Não é só com a China, não é só com os BRICS, não é só com a Rússia, né? Nós temos boas relações com o Canadá, com o México, que estão sendo atacados pelos Estados Unidos. Temos boa relação e assinamos acordos agora recentemente com os países da Europa que não fazem parte da União Europeia. O presidente Lula teve no Japão agora, né, há pouco tempo, anunciou, pactuou grandes investimentos do Japão aqui no Brasil. Então, não é verdadeira, né, a fala que alguns propagam, os produtores de fake news, né, ligados ao Bolsonaro, de que o presidente Lula, né, tem algum viés assim exagerado na hora de fazer as relações políticas, comerciais, econômicas, né, culturais do Brasil se estabelecer com outros países. A prova disso é que o presidente é recebido bem em todos os lugares, inclusive nos Estados Unidos, quando esteve lá com o Bush, né, com o Obama, com o Biden, né, tanto o Lula como a Dilma, eles são de partidos diferentes, né, republicanos e democratas. O Brasil sempre conseguiu se relacionar bem, o Lula e a Dilma sempre conseguiram se relacionar bem. O problema não está com a gente. E o passado prova isso. A boa relação, né, com o Obama, com o Bush e com o Biden. O problema está com o Trump, né? Ele é o problema. E o Bolsonaro lá estimulando, patrocinando, ajudando a tornar o problema ainda maior, né? Tanto é que para o Brasil ganhou toda essa concepção de imposição contra a soberania, contra a independência, contra a democracia do país, o que não aconteceu na maior parte dos outros casos de todas essas tarifas, essas taxas malucas, que ele ameaça, volta atrás, depois ameaça de novo, impõe algumas, não impõe outras. Então vamos aguardar também o que vai acontecer ao longo da semana, mas não é aguardar parado, é aguardar trabalhando, lutando, denunciando, esclarecendo. Até agradeço a oportunidade que vocês estão me dando aqui. Deputado, e sem contar o fato de que é isso, né? A gente está a dias, 1º de agosto está aí, está chegando, não tem, né, nenhum tipo, não quer, na verdade, há uma pressão para que não haja nenhum tipo de negociação. Mas, para a gente, e aí, para a gente começar a fechar a nossa conversa, deputado, eu queria que você me falasse um pouco sobre como é que fica a situação, porque isso pode também movimentar e mudar também o nosso eixo dentro de uma política econômica, pensando. Em algum momento vai ficar inviável também, não é? Esse tipo, a PEC, né, dos gastos. Então, isso pode reverter também várias questões aqui no Brasil. Eu não sei como é que você vê, acho que pode baratear também, de alguma maneira, aumentar a produção, né, o consumo interno. Isso pode gerar uma desinflação. Quer dizer, porque tem aí criado, obviamente, é uma tensão, é um momento de muita tensão, até porque tem questões e acordos geopolíticos, mas também tem um lado que pode mudar em algumas questões, eu acho que importantes também, a forma como a gente pode lidar com isso. Como você mesmo disse, né, do limão uma limonada. Eu acho que, por exemplo, essa pressão para, né, romper de alguma vez e mais uma vez levantar a PEC dos gastos como um problema para o desenvolvimento do país é um caminho, né? Não sei como é que você vê. Eu tenho lido muito sobre esse tema, né? E tem vários economistas que têm, né, uma primeira leitura, compreensão de que pode, né, gerar uma redução da inflação aqui no Brasil, né, de alguns segmentos. É claro, quando a gente fala que o Brasil vai ter que diversificar, né, os seus clientes, para quem vende, para outros países, isso inclui vender, inclusive, mais aqui para o mercado interno, né, por um preço, né, mais competitivo, né, e o governo dando o apoio para esses setores também não entrarem numa espiral de prejuízo, com linha de crédito, por exemplo, facilitada, com esse acredita exportação, né, eu acho que no final as coisas vão, né, amenizando pelo menos aí o drama. Agora é um drama, é um problema grave, e vamos repetir mais uma vez, ele não é fruto do acaso, ele está sendo estimulado, patrocinado, apoiado, incentivado pelo Bolsonaro, pelo Eduardo Bolsonaro, pela sua família, pelos seus apoiadores, o que é condenável, mas pelo menos serviu para desmontar a bandeira, a máscara falsa, né, de patriota que eles conseguiram patrocinar, né, manter aí durante tanto tempo. E que bom que as pesquisas já mostram que o que eu estou falando é verdade, né? A popularidade do presidente Lula já voltou a crescer em várias pesquisas, a rejeição diminuiu, né? E a condenação por parte do brasileiro
das atitudes do Trump já passa de 62%, 65%. Então, começa a haver uma percepção, né, de uma parcela maior da população, que isso ajude na nossa democracia, que isso ajude no processo que a gente vai viver de disputa eleitoral no ano que vem, que as pessoas cheguem com mais clareza da verdade, né, a partir do que está acontecendo e de toda essa dificuldade que o Brasil haverá de superar. Perfeito, deputado. Deputado, para a gente fechar, o Congresso efetivamente não conseguiu colocar em prática, pelo menos parte dele, do PL, né, das figuras ligadas a Bolsonaro, criar ali uma questão mais. Na verdade, era para configurando ali, não é, uma tensão maior com Mota e também com o Pacheco no Senado, criando um caso, literalmente vários casos, né, no momento que vocês estavam ainda em recesso. Como é que está a situação agora? Eles pararam? Como é que tem sido a reação também? Porque é nítido, é nítido. Quem são as pessoas que estão traindo o país? Porque hoje o ponto é esse, escancarou o bolsonarismo. Eu queria fechar um pouco falando sobre isso. Escancarou completamente, inclusive, né, quem é ligado ao agro, quem é ligado à bancada do boi, que apoiavam, hoje tem um problema, porque não tem como apoiar essas pessoas que estão diretamente ligadas à defesa de Bolsonaro. E, por outro lado, como é que a gente sai disso? Porque é uma questão política e não tem como a gente sair dessa questão política. Isso vai ficar, né, determinado às decisões de Moraes e não ao Lula. Não tem a menor condição o presidente, né, dar uma anistia para alguém que fez vários crimes contra a democracia. Então, não vai ter anistia, como eu falei, não é só um desejo nosso, né? O Código Penal brasileiro estabelece cadeia para quem tenta assassinar alguém, para quem dá início a um processo de golpe para a volta da ditadura militar. O Congresso volta do recesso semana que vem, eu já estou em Brasília, já estou trabalhando, o Partido dos Trabalhadores faz um grande encontro nacional agora nesse final de semana, então vai ser um final de semana de trabalho, a gente vai poder ali debater, refletir com gente do Brasil inteiro, está vindo muita gente do Brasil inteiro para Brasília, para esse encontro nacional. Há muito tempo o PT não fazia um encontro nacional oficial, né? Nós vamos, inclusive, dar posse, né, o Edinho Silva como novo presidente nacional do PT. Eu acho que a gente vai chegar preparado para segunda-feira e vamos, é claro, dentro do Congresso, apesar de nós termos lá, né, uma minoria, uma desvantagem, né? Nós vamos procurar construir pontes, acordos, diálogos com o centro, com a direita, para a defesa do Brasil. E pelo que eu estou vendo no Paraná, eu acabei convivendo mais com os deputados do Paraná, porque a Câmara estava em recesso, né? Nós vamos conseguir ter uma adesão aí que pode até surpreender, né, aqueles que estão achando que, né, o Bolsonaro manda no Congresso, faz e acontece, né, até numa atitude, né, de lesa-pátria, e os deputados aceitam isso e tocam adiante, ainda mais tendo eleição no ano que vem. Eu imagino que não vai ser assim, não. Nós já estamos aqui, estamos trabalhando, e a partir de segunda-feira a gente começa a ter fatos mais concretos. Perfeito, deputado. Deputado, para a gente fechar, tem só aqui uma questão, um superchat do nosso assinante, José da Silva. Ele falou, rumo ao Lula 4, ele queria uma pergunta, né? Qual foi o resultado da eleição do PT no Paraná? Passo para você. Está empatada a eleição lá, super emocionante, viu? Foi sendo apurado aí, urna a urna, teve um momento que tinha 75%, 80% das urnas apuradas, empatou literalmente. A diferença vai ser de 1%, sabe? Uma diferença muito pequena, né? Infelizmente, há um conjunto de impugnações em alguns municípios feitas pelos ambos os lados, então vai ter que se julgar essas impugnações, né, em razão da diferença tão pequena, né, que vai ser a eleição, né? Ela vai ter que ter um julgamento no diretório estadual e depois na direção nacional. Mas eu já me sinto vitorioso, eu estou muito feliz, porque eu disputei pela primeira vez, né? Do outro lado estavam 10 deputados, né, dos 12 que o Paraná tem, estavam as nossas duas ministras, a Itaipu toda, com a direção, né? E eu, junto com a militância, acho que fiz ali um trabalho importante, né, para dar um chacoalhão no PT e para o partido mudar, se renovar, adotar novos hábitos, né? Eu cravei a marca lá, depois até o concorrente acabou assumindo. O PT mais perto de você. O nosso partido tem que voltar para a militância tem que voltar a ter poder de decisão, de participação, e o partido tem que ser um instrumento que ajude a fortalecer os nossos
que estão na ponta, inclusive dando assessoria digital, política, financeira, contábil, jurídica, né, de formação, de organização, de planejamento, de estratégia. O PT foi esfriando um pouco nos últimos anos no Paraná. Nós tivemos no ano passado o pior resultado da história e eu estou muito determinado a ajudar a mudar isso. Na verdade, já começou a mudar. Eu ganhei na maior parte dos municípios, né? Nós vamos, né, presidir grande parte dos diretórios municipais. Né? A minha chapa fez 43% dos votos, então de cada 10 vagas da direção, 4, 5 vão ser ocupadas por pessoas ligadas a mim, e a mudança já começou. E o Edinho ganhou, né? Um novo presidente, uma nova direção, né? Aconteceu isso em muitos municípios. Nós vamos lutar muito para não acontecer no ano que vem a tragédia que foi o resultado do Paraná, do PT, no ano passado, até porque o ano que vem nós precisamos reeleger o presidente Lula no primeiro turno com uma larga vantagem. O Paraná tem que ajudar, jamais atrapalhar. Aí, olha só, Luiz Parra mandou também outro superchat, tá vendo? Já vê você realmente como essa pessoa. Zeca, não seria legal já começar a convocação dos verdadeiros patriotas às ruas para o 7 de setembro, o grito dos excluídos, para ir muita gente? Quer dizer, pautar as ruas, né, deputado? Que é muito importante nesse momento também, né? Todo o ato de convocação, né, ele tem que ser feito com muito planejamento, com muita estratégia e de uma forma muito coletiva. Tem que haver um conjunto de forças, de partidos, de entidades, de movimentos que sentem à mesa, estabeleçam um calendário. Né? Eu não sou contra e acho fundamental e importante a gente conseguir levar muita gente para a rua fazer isso, mas não pode ser uma iniciativa individual do Zeca, do João, do Pedro, né, ou de um único partido sozinho, porque aí a chance de você fazer uma mobilização grande fica muito difícil. Com planejamento, com estratégia, com um conjunto, né, de partidos, entidades, movimentos, a gente pode sim fazer protestos de massa ou fazer protestos criativos, protestos, né, que chamem a atenção, que mostrem o problema, o que está acontecendo, né, em todo o Brasil. Isso pode ser feito. Eu tenho muita fé no Edinho Silva, tenho muita fé nessa nova direção que vai assumir o PT para a gente ter essas ações coordenadas de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais efetiva. E lá no Paraná, como eu falei, independente de qual for o resultado, a gente vai fazer as coisas acontecer, porque a gente sai da eleição muito fortalecido.